Olá, muito boa tarde, bom estar aqui com vocês. Agradeço a Cesiane pelo convite que me fez para participar dessa vigília, uma série de vigílias, né? Começou com Salva-me, depois Pescadores de Homens, uma vez salvo a gente busca também outros para Jesus Cristo, e aí vem o pastoreio, que é o cuidado com essas pessoas, o reavivamento, que é o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, para então vir a reforma, que é tema deste encontro que a gente está tendo aqui com esta vigília. E eu quero agradecer a Deus porque Deus tem trabalhado no meu coração nessa questão constantemente. Às vezes a gente cai, mas Deus vai lá, renova as nossas forças e nos levanta novamente. Eu quero começar essa mensagem lendo lá Romanos 12, verso 2, que diz o seguinte: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo começa com a nossa mente. É aqui que tem um grande conflito, né? A gente ouvir a voz de Deus ou não ouvir a voz de Deus. Então, eu quero que você pense nisso. Busque a Deus em primeiro lugar, como está lá em Mateus 6,33. Busque a Ele através da sua palavra e Deus vai fazer essa renovação na sua mente, vai fazer essa reforma. E eu quero dizer a você que Deus fez essa reforma na minha vida. Eu fui agraciada em conhecer a mensagem, esta mensagem, através da mensagem de saúde. Como foi isso, Cíntia? Pois bem, a minha tia tinha síndrome do pânico e foi fazer um tratamento numa clínica adventista. E ela voltou de lá com a mensagem de salvação. E ela contava para mim, eu lembro, eu era pequena, e ela me contava toda a história da redenção, de desde quando teve o pecado no céu, né? Lúcifer, o anjo mau, caiu do céu e tudo mais, até a segunda volta de Jesus, o novo céu, a nova terra. E aquilo me maravilhava, aquilo me preenchia de uma forma assim, que eu ficava assim extasiada. Mas mais do que isso, junto com isso, ela veio com a mensagem de saúde sobre os 8 remédios naturais. Eu falava, nossa, que interessante. Eu, vinda de lar católico, né, sobrinha de padre, tinha feito ali minha catequese, minha crisma, nunca havia ouvido falar que Deus se preocupa comigo também nessa parte, né, essa parte física, essa parte de saúde. Mas quando a gente vai na palavra de Deus, ele diz, né, faço votos que você tenha boa saúde. 1 Coríntios 6,19 também nos diz que nós somos santuários de Deus e templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, é onde Deus quer habitar, é onde o Espírito Santo quer habitar. Então, aquilo foi tão novo para mim, foi tão interessante e aquilo me tocou muito. E antes de eu me tornar adventista, eu aceitei primeiro essa mensagem de saúde, sabe? Eu me tornei vegetariana, comecei a cuidar mais em relação à temperança, né? Em relação à água, tomar a quantidade certa de água, o ar puro, a luz solar, o exercício físico, enfim, né? A mensagem de saúde me atraiu para a mensagem do Evangelho. Agora, quando a gente pensa em reforma, a gente sabe que não é fácil uma reforma. Se você já fez uma reforma, você sabe. Primeiro você faz o planejamento. Tudo lindo. Mas depois que vem a execução, gente, é uma bagunça. Você pensa que não vai conseguir, é uma poeira, é tudo, né? Tô falando de uma reforma de casa. Mas isso também pode se aplicar para a nossa vida. Nossa reforma de pensamentos, reformas de desejos, reformas de pecados que precisamos abandonar, né? Mentiras, egoísmo, inveja, murmurações, uma pessoa que só reclama. Tem muitas reformas aí que a gente tem que fazer na nossa vida, não é verdade? E não é fácil no processo que a gente passa. Mas depois que a gente faz a reforma, a gente vê o resultado e a gente vê quanto a gente se torna feliz em fazer a vontade de Deus, em fazer essas reformas na nossa vida. Então, foi feito algumas reformas na minha vida, na minha forma de pensar, de ver, de viver e de agir.
E eu lembro ela ensinando sobre hidroterapia, né? Sobre o uso não só da água, mas da alimentação e tudo mais. E aquilo me fascinou, né? Então, eu me tornei vegetariana, antes de entrar na igreja adventista. Então, quando eu entrei na igreja adventista, eu fiquei assim maravilhada com esta mensagem deste povo de Deus que entende que nós somos um ser completo, que Deus quer a nossa saúde física, mental e espiritual e que uma está interligada com a outra. Eu estou lendo agora conselhos sobre saúde e aqui tem um texto que diz assim, olha, o comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios. Olha que interessante, né? Como está relacionado como você cuida da sua saúde física, interfere na sua forma mental também e, consequentemente, na espiritual. E então, comecei a fazer todas essas reformas. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Não foi assim, pronto, acabou. Agora fez a reforma, acabou. Sabe por quê? Porque depois da reforma, a gente precisa de fazer uma manutenção. O que quer dizer isso? Uma casa, se você faz uma vez uma reforma, você tem que de vez em quando ali consertar uma coisa, consertar outra. Então, até a volta de Jesus, Cíntia, a minha casa está em manutenção. Eu luto muito em relação ao domínio próprio, né? Em relação ao apetite, né? Em estar com domínio em relação aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, E aqui nesse livro diz assim, ó, lá na página 108, uma das maiores fortes tentações que o homem tem de enfrentar é em relação ao apetite. E isso me confortou, porque então essa é uma luta de todos nós, né? E aí eu estava lendo também a história de Jesus, quando ele passou os 40 dias no deserto em jejum, que lá tinha um conselho a nós e tinha uma lição a nós também sobre a questão do domínio próprio. E eu percebi que quando eu chego na parte da noite, eu tenho tipo uma compulsão alimentar, eu tenho vontade de comer tudo, sabe? E eu falei, Senhor, me ajude a ter domínio próprio, eu preciso, Senhor, né? Ah, mas come uma coisinha leve e tal. Pra mim é assim, começou a comer, eu não consigo parar. Então, Senhor, o Senhor tem que me ajudar quanto a isso. E aí eu lembrei dessa história de Jesus. Aí o que eu fiz? Falei, Senhor, eu vou ficar 40 dias sem jantar. Fiz o planejamento. A execução foi fácil? Não foi fácil. A execução não é fácil. Mas consegui. O resultado foi bom? Foi. Gente, não só esteticamente, não, que eu emagreci, não. Mas assim, a minha disposição, a minha vontade até de estudar a Bíblia, a minha paciência com as crianças, tudo, sabe? Como interfere. E a gente sabe, a palavra de Deus já diz, o espírito de profecia já nos diz que nós devemos ter de 2 a 3 refeições. E uma grande parte das pessoas, a maioria das pessoas, elas têm mais saúde com 2 refeições do que com 3. Isso está aqui também na página 156, Conselhos sobre Saúde. Então eu falei, Senhor, talvez eu vou ter mais saúde mental, né, até se eu tiver 2 refeições, e assim fiz. Pois bem, agora eu estou no processo de manutenção. Não é fácil, mas eu quero convidar a você a buscar em Deus, na sua palavra, a buscar no espírito de profecia. Gente, quem ainda não leu o Conselho sobre Regime Alimentar, quem ainda não leu o Conselho sobre Saúde, que eu estou lendo agora, Medicina e Salvação, né? São assim livros maravilhosos, mas não deixe de ler também Caminho a Cristo, Desejar de Todas as Nações, sabe? Isso nos dá uma força extra para que a gente possa seguir essa caminhada. E claro, a base é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? Você não vai deixar de ler a base, que é a palavra de Deus. Então, eu quero dizer a você que eu estou nessa luta e eu oro nesta tarde
por você também, porque eu sei que você também tem lutas aí. Talvez a sua luta seja outra coisa, né? Mas cuide da sua saúde, cuide do templo do Espírito Santo, cuide da sua mente, aquilo que você vai pensar, a forma que você pensa, porque isso glorifica ou não a Deus. A forma que você vive glorifica ou não a Deus. Que a sua vida seja uma vida de adoração àquele que te criou. A forma que você pensa, a forma que você age, a forma que você come, a forma que você veste, que tudo seja para glorificar o nome do Senhor. Esse é meu apelo a você. E aqui ainda diz o seguinte, na página, deixa eu ver aqui a página 134, que o processo de reforma exige luta e muita perseverança. É isso. E Paulo fala sobre essa luta que o bom cristão tem. Enquanto a gente estiver nessa terra, nós temos que lutar. Não vai ser fácil, vou te dizer. Nesse mundo passareis por aflições, Jesus já disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí, eu quero terminar com esse verso aqui, ó, que está lá em Filipenses, capítulo 2, verso 13. Vamos lá. Filipenses 12. Olha só, olha que lindo isso daqui. Diz assim, ó, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Em outras versões diz como o efetuar. Segundo a sua boa vontade. Olha só, você quer mudar? Você quer fazer diferente? Pois Deus colocou isso no seu coração nesse momento. Mas sabe o que mais interessante, o mais bonito disso tudo? É que não só esse desejo que Ele colocou no seu coração, Ele não deu só esse poder, Ele deu o poder também de você efetuar, de você executar, de você realizar e de você ser vitorioso, ser uma vitoriosa em Cristo Jesus. E é esse o meu desejo para a sua vida, que a cada dia nessa luta, um dia de cada vez, você possa lembrar que você tem um Deus que está do seu lado para te dar a vitória em Cristo Jesus sobre todos os aspectos da sua vida, seja um vício, um pecado, seja o domínio próprio, seja o que for, Deus quer te dar a vitória. Então, nesse momento, não poderia deixar de ser diferente. Eu quero orar com você para que Deus possa te abençoar. Querido e bom Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma tarde te buscar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada pelo plano de salvação. Ó Deus, transforme a nossa mente. E assim como o Senhor nos deu o desejo de mudança, o desejo de fazer diferente, o Senhor também nos deu o poder de realizar e de efetuar. E é este poder que clamamos nessa tarde a cada um que esteja ouvindo, porque o Senhor sabe o que essa pessoa tem que mudar. Então, ó Deus, que essa reforma possa ser assim feita, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe e que você possa continuar tendo um ótimo e um feliz sábado na companhia daquele que é vitorioso e já te deu a vitória.